paz do Senhor. Abra a sua Bíblia, se você puder, por gentileza. Evangelho escrito por João, capítulo 11, versículo de número 20. Enquanto você procura, estar na alegria de estar aqui mais uma vez, poder cooperar e estar junto com os irmãos. Percebo que essa noite é uma noite muito especial para sermos abençoados pela boa mão do nosso Deus. Deus abençoe sua casa, sua família, e lhe dê muita paz. E quase ninguém quis, né? Nossa. Vocês estão tristes? Pode repetir, então? Amém. Deus abençoe sua casa, sua família, dê muita paz. Amém. Pastor Douglas, pastora Bárbara, os obreiros, obrigado, tá bom? Obrigado, tá, pastor? Essa gravata, Senhor. Oh, quem pode dar um glória a Deus? Qual é o nome da sua? Adail. Obrigado, tá, querida? Pela irmã Adail. Acertei? Tá certo, né? Porque eu tenho uma mania, eu só acerto depois da 10ª vez, né? Esses nomes chiques, assim, de gente rica, né? Esses nomes é de gente rica. Maurício. Quem é Maurício aí? Olha lá. Nome de pobre. Adail. Nome de gente rica, né? Obrigado pela carona, tá bom? É um prazer. Versículo 20, quem encontrou, diga eu achei. Ouvindo Marta que Jesus vinha, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou assentada em... E você também pode se assentar. Irmãos, queridos, nós estamos diante de um texto que é um texto muito conhecido, que destaca 3 personagens, e esses 3 personagens, o escritor destaca um sentimento, e esse sentimento ele é atribuído e se percebe partindo da pessoa de Jesus, por Marta, sua irmã Maria e a Lázaro. E o escritor destaca que Jesus amava-os. E percebendo essa intenção do escritor em destacar esse amor e não invalidando ou dizendo que Marta, Maria e Lázaro não amavam Jesus, mas partindo do ponto que Jesus amava-os, percebemos a intensidade e a lição que se destaca para nós em perceber que é possível amarmos uns aos outros ou os outros sem fazer a acepção de pessoas. Então, Jesus amava Marta pelo que ela era, Jesus amava Maria pela pessoa que ela era, e Jesus amava a Lázaro pela pessoa que ele era. Jesus amava os 3 com a mesma intensidade, com o mesmo sentimento, sem oscilações, sem fazer acepção de pessoas. E o escritor destaca que mesmo Jesus amando esses 3 personagens que são amados de Jesus, amigos de Jesus, estão vivendo um problema. Esse problema vai provocar uma reação, porque Marta e Maria, percebendo que o seu irmão está enfermo, elas vão buscar uma forma para poder combater a enfermidade que havia no corpo de Lázaro. E devido a essa busca, essa entrega, essa dedicação, elas percebem que toda busca, toda entrega, todo recurso, não foi possível desfazer, neutralizar, bloquear, expulsar a enfermidade que havia sobre Lázaro. E, partindo disso, então juntas vão decidir enviar um mensageiro até Jesus. Jesus está em Jerusalém,
e elas estão em Betânia. Elas estão onde? Betânia. São duas regiões geográficas, a uma distância aproximadamente de 3 quilômetros, de 15 estádios, só que elas unidas entendem que é preciso enviar um mensageiro até Jesus. Com qual informação? Lázaro, a quem tu amas, está enfermo. Perceba que tudo que elas fazem com suas ações para tentar desfazer, bloquear, neutralizar ou expulsar a enfermidade que havia em Lázaro está no campo do possível. O possível elas buscam, o possível elas fazem, o possível elas agem. Isso tem tudo a ver com a vida, porque o possível é uma esfera, é um campo onde nós somos possíveis ou estamos possibilitados ou estamos preparados para agir. Ninguém que venha agir no campo do possível quer dizer que não ama a Deus, que não confia em Deus, porque Deus trabalha no campo do possível. Como que Deus age no campo do possível? Usando pessoas, despertando pessoas. Então, no campo do possível é aonde Marta e Maria podem ir, só que elas não têm resultados. Então elas vão pedir um mensageiro para ir até Jesus. Por quê? Porque elas sabem que se Jesus vier, Jesus pode fazer o impossível. Tem tudo a ver com a vida, porque o possível eu faço, o possível você faz. O que é o possível? O possível é você orar, o possível é você estender a mão, o possível é você abrir a porta, o possível é você buscar recursos. Quando foge das suas capacidades, já se torna impossível. E isso tem tudo a ver com esse dia, porque algumas coisas aconteceram, ou já vinha acontecendo, que no campo do possível você agiu, você orou, você pediu, você foi, estendeu a mão, você tentou, não conseguiu. Qual é o segredo? Ir até Jesus. Por quê? Porque quando eu não posso, Ele pode. Quando eu não consigo, Ele consegue. Então, elas vão enviar um mensageiro até onde Jesus está. E a informação é, avisa ele que Lázaro, a quem ele ama, está enfermo. O mensageiro sai de Betânia e a beleza é que ele encontra Jesus. Interessante é que por mais que há uma distância, são duas regiões geográficas, o mensageiro vai encontrar Jesus. E Jesus está ensinando. E ele vai se aproximar, Jesus vai parar, vai ouvi-lo e ele vai falar. E o que ele diz? O que Marta e Maria disseram. Lázaro, a quem tu amas, está enfermo. Jesus para e responde. Jesus vai dizer, esta enfermidade, ela não é para a morte. Essa enfermidade é para a glória de Deus. Percebeu? Marta e Maria enviam um mensageiro com uma mensagem. E Jesus vai ouvir. Aqui tem um segredo? Sim. Por quê? Porque as nossas mensagens, que representam a mensagem que Marta e Maria enviou pelo mensageiro, sempre há de chegar a pessoa de Jesus. Exemplo, é impossível algo ou alguém impedir que a sua mensagem, que a sua súplica, que a sua oração chegue até Jesus. Ninguém consegue impedir isso. É possível, no campo do impossível, clamarmos, porque as nossas petições chegarão até Ele. Toda e qualquer petição é possível chegar até Ele. Tudo que você orou hoje, tudo que você disse hoje, tudo que você cantou hoje, chegou até Ele. Isso é um segredo da vida. Por quê?
Porque por mais que surja um problema, a petição sempre vai chegar até Jesus. Então, só que Jesus não vem, Jesus fala. E tudo que Marta e Maria queria era que Jesus viesse. E aqui a gente aprende um segredo para a vida. Qual? Quando mais precisamos, tudo que queremos é a mão dele, é a presença dele. É que ele vem e faça, é que ele vem e cumpra, é que ele vem e abre a porta, é que ele venha e cure, é que ele vem e traga a libertação. Só que o que Jesus faz? Ele não vem, mas ele fala. O que aprendemos? Se é verdade que todas as nossas petições sempre há de chegar no trono de sua graça, a verdade é, quem clama não fica sem resposta. Queria abrir um parênteses para dizer para você que, dependente do problema, dos caos, peleja, adversidade, ou circunstâncias que você está vivendo, se você clamou, tenha certeza, sem resposta, você não fica. Por mais que tudo o que você queria que ele fosse, ou viesse, abrisse a porta, levantasse, libertasse, rebentasse as correntes, desse vitória, agisse, fizesse tudo, só que ele não veio, mas ele fala. Por quê? Porque sem resposta você não fica, sua casa não fica. E eu vim aqui liberar uma palavra para você. Qual? Você veio quebrado, desesperado, ansioso, ansiosa. Tenha uma certeza. Ele pode até não estender a mão lá, mas sem resposta você não fica. Isso conforta o seu coração. Por quê? Porque de repente você veio para que ele fosse, mas ele não foi. Em qual interpretação? Ele está contigo, mas não se manifestou. Isso é o quê? É o silêncio. Mas tenha uma certeza. Qual? Tudo que você fala, que chega até ele, sem resposta, você não fica. É impossível alguém que é amado dele, que ame ele, que tenha relacionamento com ele, que sabe aonde ele está, que sabe quem ele é, ficar sem resposta. As adversidades, os problemas, os percalços, os caos, confundem a nossa mente, o nosso dia, nosso coração, e nos confunde ao ponto de duvidarmos que ele é capaz de fazer. Ele pode até não fazer o que eu quero. Ele pode até não fazer o que você quer. Mas uma coisa eu aprendi na vida. Qual? Sem resposta, você não fica. Crente não fica sem resposta. Eu vou repetir. Crente não fica sem resposta. Filho não fica sem resposta. Quem é íntimo dele não fica sem resposta. Quem ama ele não fica sem resposta. Quem é amado dele não fica sem resposta. Quem dobra o joelho não fica sem resposta. Quem adora ele não fica sem resposta. Quem veio essa noite não ficará sem resposta. Você recebe esta palavra. Só que Jesus respondeu. E há um detalhe nessa resposta, porque Jesus vai dizer: essa enfermidade não é para a morte. Está certo ou está errado? Certo ou errado? Só que tem uma pergunta. Qual? Lázaro morreu. Então, Jesus mentiu? Jesus errou? Ou Jesus está provando? Na verdade, está certo. Mas o sentido original da fala não é essa enfermidade é para a morte. Essa enfermidade, ela não é para a glória da morte. Mas essa enfermidade, o Filho de Deus será glorificado sobre a morte. Então, Jesus não disse que Lázaro não iria morrer. Ele disse que o Filho seria glorificado sobre a morte. E aqui que está o problema. Por quê? Jesus não amava ele? Sim ou não? Só que ele não veio, mas falou. E aqui a gente percebe uma outra verdade. Qual? O tempo. O mensageiro volta com o que Jesus disse. Marta e Maria percebem que seu irmão morreu. E o tempo está passando, e quando se passa 2 dias, Jesus vai se levantar, mas para voltar para a Judéia. Interessante é que Jesus voltando para a Judéia, está explícito no texto. É o sentido de Jesus dizer: eu não vou para Betânia. Eu vou para outra direção.
E isso é um grande conflito para os discípulos, e para a aldeia, e para Marta e Maria. Por quê? Porque o tempo está passando, Lázaro está ficando pior. O tempo está passando, o Lázaro morreu. E o discípulo ouvindo isso, percebendo Jesus indo em outra direção. Isso tem tudo a ver com a nossa vida. Exemplo de vida cristã. Você está no culto como esse. Aí o pastor diz, hoje é o dia da vitória. Deus vai falar contigo. Aí você crendo pouco ou muito, amém. Confiando um pouco ou muito, glória a Deus. Aí vem o vaso. O vaso marcha, aí você fica, vai falar. O pastor falou, tá vindo o vaso, tá marchando. Ai meu Deus, meu coração acelera. Aí vai botar a mão em mim. Você fecha o olho e fala, fala Deus, eu tô aqui, é hoje. Ele tá vindo aí, ele tá vindo. Quando você olha, ele tá falando assim diz o Senhor. Não botou a mão em você, botou a mão em outra pessoa. Você fica, nossa, e me ama, viu? Se me ama, por que não veio? Se me ama, por que não faz? É o mesmo sentido, porque Jesus não está indo em direção à aldeia, Jesus está indo em outra direção. E tem hora que parece que Jesus está indo em outra direção. Tudo que queremos é que ele venha, mas ele não vem. Só que observe um detalhe. Jesus disse que o Filho de Deus seria glorificado sobre a morte. O que ele está dizendo? A morte pode até se aproximar, mas eu ainda estou no controle de todas as coisas. Só que uma coisa é entender que Jesus está no controle de todas as coisas. Outra coisa é perder ouvindo que ele está no controle de todas as coisas. É complexo, sim ou não? Jesus disse que está no controle, você perde. Jesus diz que o nome dele vai ser glorificado. O que é isso? Eu estou no controle. Eu vou aparecer. Eu vou fazer. Ele diz, mas você perde. Ele diz, a porta fecha. Ele diz, você não ganha. Ele diz, não acontece. E tudo que está acontecendo é o tempo. Certo? O tempo tem sido um problema para muitas pessoas. Por mais fé que você tenha, por mais acreditar que você acredite, o tempo é capaz de provocar o que aconteceu com Marta e com Maria. Ou Maria ou Marta. Por quê? Porque quando Jesus vai dizer, vamos para Betânia, Jesus está interessado em entrar em Betânia para resolver o problema que foi levado até ele. Só que tudo isso está ligado a um tempo. O que aprendemos? Para a gente está demorando, mas ele sabe o tempo de agir. Para a gente, demorando demais, mas ele sabe a hora de fazer. Para a gente, está demorando um absurdo, mas ele sabe a hora certa de fazer. Posso dizer uma coisa para você? Para você, está demorando 5 anos, mas ele sabe a hora certa de fazer. Para você, o ano já começou mal, está demorando demais, mas ele sabe a hora certa de fazer. Quer um exemplo simples? Você já viu aqueles cultos, os primeiros cultos, né, de janeiro, os primeiros cultos de janeiro? Isso eu não falo daqui, eu falo num contexto geral. Estou dando um exemplo, estou especulando. Aqueles cultos que a gente vai, primeiros cultos do mês, a gente está sentado, aí vem, né, os pregadores, como eu, né? Esse ano é o ano da tua vitória. Se 2017 foi ruim, perverso, diabólico, terrível, fique tranquilo. 2018 vai ser o ano da tua vitória. Deus vai abrir, Deus vai trazer, Deus vai fazer. E você? Amém. Eu tomo posse. Oh, glória. Bate na mão do irmão. É mistério. Só que o tempo vai passando, não acontece. A gente fizer e profetizou. E quando não é isso, a gente fiz assim, olha lá aquele pregador que profetizou naquela quinta-feira, naquele dia, eu marquei na agenda, profetizou e não aconteceu. Para a gente, está demorando, mas para Jesus, ele chega na hora certa. Observe que Jesus vai em direção a Betânia, e quando ele está se aproximando de Betânia, o texto diz que Marta, ouvindo que Jesus vinha, ela saiu ao encontro. E a Maria, assentada dentro de casa. Qual é o grande problema? Primeiro, o tempo. O que o tempo provocou? Observe. Marta ouviu. Pergunta a ser feita, não é pegadinha. Quem disse para Marta que ele vinha? Não tinha celular. Não tinha WhatsApp. Não tinha Facebook. Alguém avisou. Ele está vindo aí. Vindo para onde? Para Betânia. O que Marta faz? Ela sai de casa, vai em direção a Jesus. Quando ela encontra Jesus, ela vai dizer, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria. Está certo ou está errada?
Tá certa, porque se Jesus tivesse vindo no dia que orou, no dia que pediu, no dia que clamou, o Lázaro não teria morrido. Jesus vai olhar para Marta e diz: Marta, teu irmão há de ressuscitar, porque eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem estava morto? Quem estava morto? Olha o que Jesus está dizendo. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mais ou menos assim. Lázaro morreu. Se acreditou em mim, vai ter vida. Aí ela vai dizer: eu sei que ele há de ressurgir no último dia. Qual é o grande problema? É que Jesus veio. Qual é o problema? É que Jesus fala. Então o problema é de Jesus? Não. É o comportamento de Marta. Por quê? Porque quando Jesus fala, ela vai dizer: eu sei. Eu sei que há de ressurgir no último dia. Futuro. Mas quem chegou? Jesus. E o que ele disse? Eu sou. Sou o quê? Presente. E por que ela disse se estivesse? Passado. Percebeu o problema? O passado fez ela jogar para o futuro que Jesus veio fazer no presente. Por mais fé que você tenha, o seu passado é capaz de fazer você não acreditar que o que você perdeu no passado, o que aconteceu ontem, Jesus é capaz de fazer hoje. Só que eu vim aqui dizer uma coisa para você: Jesus vai fazer hoje, vai abrir porta hoje, vai dar vitória hoje, está falando contigo hoje, vai entrar na sua casa hoje, vai libertar seu esposo hoje, vai dar vitória para tua família hoje, restauração hoje. Qual é o problema? O passado. Quem vive preso ao passado tem dificuldade de acreditar no presente. E quem não acredita no presente sempre vai levar a sua mente para o futuro. É mais ou menos assim: o meu passado acabou comigo, quem sabe venha acontecer amanhã, futuro. Só que não é no passado nem no amanhã, é hoje, porque Jesus também é um Deus de hoje. Você pode segurar na mão de alguém, libera essa palavra profética: Jesus vai fazer hoje, chegou para operar hoje, chegou para te dar vitória hoje, chegou para abrir a porta hoje. Quem acredita nisso? Quem levanta a mão para adorar hoje? Então Jesus está falando com ela. Aí Jesus vai olhar para ela e vai dizer assim: chame a sua irmã Maria. Por que Jesus vai mandar chamar Maria? Por que Jesus não entra com Marta? Observe. Marta vai entrar, meu pastor, e vai chegar para Maria e vai dizer assim: o mestre está aqui. Ele te chama. Aí Maria se levanta, os judeus olham para ela e falam: ih, vai lá para o sepulcro chorar. Aí ela não vai para o sepulcro. E por que os judeus entendem que ela vai para o sepulcro chorar? Porque não é a primeira vez que ela se levanta para ir para o sepulcro chorar. Então, por diversos dias que ela levantou e foi para o sepulcro, nesse dia ela não foi em direção ao sepulcro. Ela foi em direção a Jesus. Quando ela vai em direção a Jesus, ela vai falar: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria. Está certo ou está errado? Por quê? Porque se Jesus tivesse vindo no dia que clamou, no dia que pediu, Lázaro não ia morrer. Só que Jesus olha para Maria e diz assim: mostra-me aonde o puseram. Por que para Marta Jesus vai falar com ela que ele é o eu sou, e para Maria ele pede para mostrar aonde o puseram? Não foi as duas que perderam? Não foi as duas que choraram? Não foi as duas que pediram? Marta e Maria representam dois tipos de comportamento. Primeiro, o comportamento de alguém que por causa da perda perde o equilíbrio. E a perda tem feito pessoas perder o equilíbrio. Por causa da perda, a gente fala que não deve. Age como não deve. Quer um exemplo? Se você pudesse voltar atrás e recolher as palavras que você falou naquele dia, se você pudesse evitar aquela briga, aquela confusão,
Se você puder evitar aquelas palavras, não ter ido lá, não ter discutido, não ter forçado, você não iria. Mas o que foi? A perda. Então observe que Marta tem um comportamento. O seu comportamento é um comportamento de alguém que está desequilibrado, porque ela não espera Jesus entrar. E isso é uma coisa simples de entender. Por quê? Porque não é a primeira vez que Jesus vai na casa deles. Na primeira, Jesus foi e alguém avisou, está vindo. O que ela faz? Uma casa, faz banquete. Para servir quem? Jesus. E Maria? Nos pés. E o Lázaro? Na mesa. Marta está servindo. Aí vai olhar e dizer, mestre, não te incomodas que eu sirva só e esta fica aos pés? Jesus olha para ela e diz, sua irmã escolheu a boa parte. Isso não será tirado. Em nenhum momento Jesus negligenciou a função de Marta. Jesus só está dizendo para ela que o que é bom ela está fazendo. E o que Marta também está fazendo é bom. Só que Marta está servindo e prestando atenção no que Maria está fazendo. Esse é o grande problema da vida. Porque quem é para servir é para servir. Quem é para estar aos pés é para estar aos pés. Quem é para estar na mesa é para estar na mesa. O grande problema não é servir. O grande problema é quando eu não sirvo com excelência e estou servindo, prestando atenção na vida dos outros. Aí é o grande problema. Por quê? Porque Jesus diz assim, o que você está fazendo, você tem que fazer com excelência. E isso a gente percebe mais para frente. Agora, Jesus veio, Marta não arrumou casa, não fez banquete, não fez comida. Tem motivo? Não. Por quê? Lázaro morreu. Quem é que tem prazer em fazer festa quando perde? Quem é que tem prazer em festejar quando perde? Quem é que tem prazer de fazer banquete quando perde alguma coisa? Marta perdeu, não tem motivo para fazer. Só qual foi o problema? Ela não esperou Jesus entrar, ela saiu. Isso é simples de entender. Porque quando ela sai, ela diz, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Eu sou a ressurreição. No último dia. Chama sua irmã Maria. Aí vem Maria. Chegou, olhou para Jesus, disse as mesmas palavras. Jesus diz, mostra-me aonde puseram. Aonde está a diferença? É simples. Primeiro, é que Marta chegou falando. E Maria, antes de falar, foi para os pés primeiro. Aqui está a beleza da vida. Por quê? Porque você perde, o do lado perde. Você perde, quem está lá fora perde. Você perde, o da frente perde. Você chora, o da frente chora. Eu choro, você também chora. Você tem hora que é derrotado, eu também sou derrotado. Tem hora que você não consegue, eu também não consigo. Mas o que vai fazer, o que vai acelerar o processo para Jesus fazer, é a forma como você se aproxima. Quer um exemplo? Você tem todos os motivos para falar tudo que está no seu coração para Jesus. Eu sou carioca, muito calmo. Mas tem hora que eu vou para o monte, olho para minha esposa e eu vou para o monte. Que agora, vai dar meio-dia, eu vou agora. Aí chego lá, eu vejo os vasos rodando, aí eu fico olhando, acho que eu vou ali para o meio do mato. Aí chega no meio do mato, tem um vaso rodando. Eu fico, meu Deus do céu, eu vou caçar um lugar para me orar. Aí chego num lugar para orar, permissão aqui. Aí chego, aí eu vou ficar aqui. Aí eu dobro o joelho, oro, sinto nada. Tô orando, não sinto nada. Aí eu olho pro lado, tô vendo o vaso falando em línguas aqui, o outro rodopiando, fico, meu Deus, será que o problema é seu? Não, acho que eu vou orar sentado. Aí fico, Senhor, aí tô orando. E não tô sentindo nada. Aí eu tô vendo os vasos rodando, rodopiando, fico, acho que eu vou para aquele canto ali que o poder tá ali. Aí eu fico aqui, orando aqui, aí não sinto nada. Nada. Aí eu começo, né? Carioca, calma, Senhor, tá tudo errado. Sou teu filho, mas tá tudo errado. Quem me perguntar como é que tá minha vida, eu vou botar a culpa no Senhor. Tá tudo errado. Daqui a pouco, Jesus, misericórdia. Tem misericórdia de mim que eu tô falando. Tem misericórdia. Vai tendo misericórdia de mim, misericórdia. É mais ou menos assim. A Marta chegou e disse assim, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Chama Maria. Quando Maria chegou, tinha tudo para falar. Poderia até murmurar, mas antes de falar, foi pros pés primeiro. Sabe qual é a grande beleza da vida? É que nessa noite Deus está querendo te posicionar. Ou você tem um comportamento de Maria, ou você tem um comportamento de Marta. Você tem todos os motivos para falar. Você tem todos os motivos para ficar em silêncio. Você tem todos os motivos para gritar. Mas o diabo parece
outra forma, olhando para dizer, olha lá, ela vai chegar falando, vai chegar brigando. Pastor vai pedir para levantar a mão, não vai levantar a mão. Pastor vai pedir para dar glória a Deus, não vai dar glória a Deus. Pastor pedir para ajudar na campanha do ar-condicionado, não vai dar. Por quê? Está chateado. Ele demorou, ele não fez. Aí quando o diabo pensou que você ia murmurar, que você ia gritar, que você ia reclamar, quer ver? Pega na mão do seu irmão. Aí o irmão está querendo pegar na mão, você não vou pegar. Agora vira para o seu irmão, não vou olhar. Fala para o seu irmão, não vou dizer. Aí a gente vira para lá, vira para cá. Até a forma como se assentamos em um lugar, em um ambiente ou no culto demonstra como foi o nosso dia. A gente vira para o irmão, não vou virar. Fala com o irmão, eu não quero falar. Fala, não quero falar. Mas aí o diabo ficou assim, vai murmurar, vai reclamar, não vai falar, não vai adorar, não vai ofertar, vai fazer nada. Mas quando ele pensou que você ia fazer tudo isso, o que você fez? Jesus, cheguei aqui para falar. Mas antes de falar, eu vou para os pés primeiro. Posso liberar uma palavra para você? Enquanto você mantiver o equilíbrio, Satanás não vai fazer bagunça com a sua família. Enquanto você mantiver o equilíbrio, o diabo não vai zombar da sua vida. Enquanto você mantiver o equilíbrio, o diabo não vai bagunçar a sua casa e a sua família. Sabe por quê? Porque você tinha todos os motivos para não vir, mas você veio e antes de falar, você foi para os pés primeiro. E quem vai para os pés é justificado por ele, recebe a vitória dele. Quem pode adorar? Deixa eu encerrar por causa do tempo. Chama a sua irmã Maria. Maria veio, foi para os pés. Quando ela vai para os pés, ela diz Jesus, se mostra para mim onde puseram. O que Marta fez? O comportamento de Marta vai impedir Jesus de entrar. Alguma coisa pode impedir Jesus de entrar na sua casa? Sim ou não? Não. O diabo pode impedir Jesus de entrar na sua casa? Sim ou não? Olha para o irmão. Quero ver agora. Tem gente que não olha. Não tem problema não. Olha para o seu irmão e diga, mas você pode. Você é a única pessoa que pode impedir Jesus de entrar. Mas, tem uma verdade. Quando você impede, ele vai utilizar de outro método para entrar. E como que ele usa? Exemplo. Maria. Chama sua irmã Maria. Maria vem. Mostra-me onde puseram. Jesus entrou sim ou não? Você percebeu? A falta de equilíbrio faz a gente pedir Jesus de entrar. De agir. De fazer. E Maria? Maria é alguém equilibrada, porque ficou. Perdeu, mas ficou assentada. Perdeu, mas ficou dentro de casa. E qual é a beleza? Quem espera, ele chama pelo nome. Pergunta por quê? Porque ele sabe aquele que clamou por ele. Pode dizer uma coisa para você? Jesus sabe que foi você que orou. Jesus sabe que você pediu. Com outras palavras, ele sabe que você precisa, ele sabe que você está esperando, e ele está vindo e vai te chamar pelo seu nome. Outra verdade, qual? É que os judeus seguiram Maria. Os judeus não seguiram Marta. Por que os judeus não seguem Marta, mas seguem Maria? Por que ele não segue? Percebeu? Alguém desequilibrado sai. Alguém equilibrado fica. Maria teve a capacidade, em um ambiente de perda, atrair pessoas para perto de Jesus. Você percebeu que por mais que você perde, por mais que você sofre, por mais que você enfrenta a luta, sempre tem gente observando e fica, se ela está naquela prova, fala igual carioca, tá? Ela está naquela batalha terrível. Na moenda, eu nunca vi isso, mas tudo bem. Na moenda, tá no funil, né? É funil, né? Tá passando no funil, tá passando na moeda. Parece que tá ali, tá na peneira. Mas ela é lá, ela tá indo, ó. Eu vou também. Eu tenho uma irmã, tá gravando, né? Eu não posso falar o nome. Tem uma irmã, Sandra, falei. Ela é membro da igreja que eu era. E ela é muito alegre, né? Nordestina. E a minha esposa, na época, estava gestante, pediu para mim ir no mercado e comprar salsicha, porque ela estava com desejo de comer cachorro-quente. Eu dei glória a Deus, porque cachorro-quente é barato. Aí eu fui, cheguei lá, aí os pessoal me conhecem. Pastorzinho! Sandra. Pai do Senhor! Pai, Sandra, tá na cachoeira? Tá gritando? Aí o açougueiro virou, senhora, sua carne. Aí deu para a carne para ela. Quando ela pegou,
Aí ela, tá errado! É para rechear por fora! Aí eu, senhora, não tem como rechear uma carne assada por fora. Eu não sei cozinhar, mas eu acho que não tem como, né, rechear uma carne por fora, só por dentro. Amém ou não amém, irmãs? Aí ela, e parece Paraíba. Quem estava do outro lado? Uma paraibana. O que a senhora falou? Falei, repete. Eu li o processo. Isso é bullying. Dona Sandra, crente, né, irmão? Crente. Não falei nada contigo, toma conta da tua vida. Repete para você ver. Aí, eu estou no meio. O açougueiro me conhece. É, pastor. Do ovelha. Aí eu falei, eu acho que eu estou fazendo o papel do anjo do Senhor. De repente entrou uma moça que conhece minha mãe. E me conhece desde criança. Ela entrou, virou para mim. E aí? O que está acontecendo aí? Eu falei, nada não. Aí contaram para ela. A dona Sandra foi no caixa, pagou. Quando ela estava indo embora, essa mulher entrou, conhece minha mãe, e falou assim, isso é falta de macho. Dona Sandra voltou para cima de quem? O paraibano. Repete para ver se não dou a mão na sua cara. Sou crente, mas não levo desaforo para casa. Irmão Maurício me conhece, saiu. Falei, pastor, já perdi 3 filhos pela felicidade dos meus 2. Que eu amo de verdade. Tenho coragem de dar minha vida por eles. Ela arrumou uma faca, foi na porta do mercado, raspou no chão e sai pra tu ver. Vou te picotar como picoto uma galinha no Nordeste. A mulher foi para trás de mim e falou assim, você é o pastor dela, você é testemunha, estou ligando para a polícia. Eu olhei e falei, me dá a salsicha, no nome de Jesus, e fui embora. Qual é a lição que a gente tira? Dona Sandra, crente, desequilibrada. O desequilibrado não junta, espalha. Já percebeu que tem hora que ninguém quer andar contigo? Ninguém quer ficar perto de você. Você chama para ir na tua casa, ninguém quer, por causa do desequilíbrio. Agora, Maria não. Maria está sentada, perdeu, chorando, sofrendo. Jesus falou assim, chama Maria. Está te chamando. Ela levanta, chega, vai para o joelho, do joelho, vai para os pés, dos pés, diz tudo o que tem para falar. Jesus, levanta-te, me mostra onde puseram. E observe, quando Marta saiu, ninguém seguiu ela. Mas quando Maria saiu, os judeus foram atrás dela. Sabe o que a gente aprende? Que quando você mantém o equilíbrio, sempre você vai ser capaz de atrair pessoas para perto de Jesus. Vou encerrar agora. Jesus entra, diz assim, tirai a pedra. Aí a Marta vai falar, já cheira mal. Porque é de 4 dias. O tempo passou. Jesus vai falar para ela, Marta, eu não te tenho dito que se tu creres verás a glória de Deus? Olha o que Jesus está falando para ela. Marta, o cheiro, todo mundo percebe. Mas perceba a glória. Qual é o que a gente aprende? Que o cheiro faz ela não perceber que a glória já está presente. O que a gente pode trazer aqui? Notícias negativas, palavras negativas. Tudo que é negativo, que é capaz de impedir que a gente perceba que a glória já está presente. Mas aqui tem uma verdade. Qual? Quando tudo me envolve com o que é negativo, a glória dele se manifesta para fazer o que eu preciso. Tira-se a pedra, Jesus vai dizer uma vez só, Lázaro, vem para fora. Jesus não está falando com o corpo, porque Lázaro morreu. A voz de Jesus entra no sepulcro, mundo dos mortos, seio de Abraão. Quando chega no seio de Abraão, a voz chega lá, o Lázaro está vindo. Só que são 2 ambientes. Qual ambiente? Ambiente de morte e ambiente onde Jesus está. Aonde Jesus está? Está Marta, Maria, os discípulos, os judeus e o povo. Tudo olhando para dentro do sepulcro. Olhando para lá e dizendo, não é esse deu vista aos cegos? Poderia fazer esse reviver? Com outras palavras, especulações? Falou que era amigo, mas está demorando. Chamou, mas não veio. Gritou, mas não veio. E o Lázaro? Entre o que Jesus está falando e eles que estão lá fora, é especulação. Está demorando. Não está vindo. Não está acontecendo. E o Lázaro?
Então, os que estão fora estão pensando o quê? Está demorando? Assim é a nossa vida. As pessoas de fora olham, está demorando. Não vai acontecer. Não está vindo. Não vai abrir. Não vai ter cura. Não tem vitória. E o Lázaro? Tá todo mundo ainda vai para a igreja? Não está acontecendo nada. Mais um ano e nada. Mais um dia, nada. Mais um mês e nada. Muda de igreja, nada. Vai para outra, nada. Vai para um monte, nada. Vai para vigília, nada. Vai para consagração, nada. Faz 21 dias de Daniel e nada. E o Lázaro? Com outras palavras, pode até estar demorando, mas o Lázaro está vindo aí. Levanta a sua mão, levanta a mão. Você que pode, levanta, você pode. Você que pode. Eu quero profetizar. Permaneça com ela levantada, que eu quero profetizar. Pode o mundo lá fora dizer que está demorando. As pessoas podem dizer que está demorando. A pressão pode dizer que está demorando. Os religiosos podem dizer que está demorando. Os de perto podem dizer que está demorando. Mas tenho uma certeza, qual? Eles estão pensando que está demorando. Mas o seu Lázaro está vindo aí. Você recebe esta palavra. Eu queria ouvir pelo menos 50 segundos de glória nessa casa. Por quê? Porque para todo mundo lá fora é loucura a gente aqui dentro. Pregando um Deus desconhecido. Pregando um Jesus que eles não vê. Pregando um Jesus que a gente não vê, mas a gente sente. É culto pós-culto. É quinta-feira, é domingo, é ensaio, é consagração. Cantando, dando oferta, dando dia. E todo mundo, pra que é isso? Vai para a igreja, nada acontece. Vai orar, nada acontece. Faz propósito, nada acontece. Mas enquanto todos lá fora não acreditam, teu Lázaro está vindo aí. Você recebe essa palavra nessa mão. Teu Lázaro está vindo aí. Eu não sei se você pode, ou se é um desconforto para você, mas me ajuda. Olhe para alguém. Ai. A última vez. Olhe para alguém, se você puder e quiser. Não é obrigado, tá? Mas olhe para alguém e diga para alguém: o seu Lázaro está vindo aí. Você acredita nisso? Você toma posse dessa palavra? Teu Lázaro está vindo aí. Irmão, não estou vendo nada, está vindo aí. Irmão, está tudo escuro, está vindo aí. Irmão, já estou orando há muito tempo, está vindo aí. Irmão, Jesus ia aqui fazer, está vindo aí. Irmão, Jesus disse que está vindo, mas está vindo mesmo. Irmão, eu estou com dificuldade de acreditar. Acreditando ou não, tenha certeza. Ele está vindo aí. Teu Lázaro está vindo aí. Aí a Bíblia diz, deixa eu encerrar. Quando Lázaro sai do sepulcro, Jesus vai dizer uma vez só: desligai-o. Por que Jesus não manda desligar ele dentro e manda desligar fora? Não tenho tempo para falar de dentro. Deixa eu falar fora. Por que fora? Porque perto de Jesus, o que é seu não pode ficar enrolado. Ó, sepulcro, todo mundo lá fora é embalado. Ninguém está vendo. Quando chega lá fora, Jesus desliga ele e deixa ele ir. Qual é o processo? É que de dentro para fora está demorando. E fora é mais rápido para chegar onde precisa. Sabe o que é isso? É o processo de aceleração. Por quê? Porque Jesus vai mandar desligar e deixa ele ir. Ir para onde? Para onde ele precisa ir. Porque ele não pode ir assim. Ele tem que ir assim. E ir assim. E assim é processo de aceleração. Por quê? Primeiro, eu falo e a gente ora. Porque para Marta e Maria demorou. Demorou ele vir. Demorou 4 dias. Demorou ele entrar. Demorou ele fazer. Mas quando ele faz, as coisas começam a acelerar na sua vida. Posso profetizar para você? Você é peteca? Então recebe. Jesus, vai haver uma aceleração na sua vida financeira. Vai haver uma aceleração no seu casamento. Vai haver uma aceleração para a sua família. Haverá uma aceleração para a sua vida profissional.
haverá uma aceleração para esse ministério, haverá uma aceleração para a sua cura, haverá uma aceleração de libertação para a sua família. Ei, te prepara, aquilo que você achava que estava demorando, vai acelerar o processo. Ou seja, o advogado vai te ligar, a causa saiu, a porta abriu, a vitória é sua, porque Jesus vai mandar desligar. Desligai-o e deixa ele ir. Fala, eu já falei um tempo, é melhor ficar de pé para a gente orar, né? Que eu estou falando um tempão que eu vou terminar, né? Eu falo só isso e a gente ora. Desligai-o e deixa ele ir. Deixa ele ir para onde? Para o lugar que nunca deveria ter saído. Ou voltar para o lugar que outrora estava. Sabe o que a gente aprende? Primeiro, Jesus veio para resolver o problema de Lázaro. Mas por Marta ter saído, Jesus teve que primeiro tratar com Marta, para depois tratar do Lázaro. Tem tudo a ver com a gente. Exemplo, quem veio aqui pedir uma vitória por alguém, resposta para alguém, libertação para alguém? Você que não levantou a mão, eu vou fingir que você não pediu. Eu sei que você pediu. Todo mundo que entrou aqui pediu alguma coisa. Para alguém ou algo para si. Só que Jesus está assim, eu vim para resolver, mas como Marta saiu, eu tenho que tratar de Marta. Observe, quando Jesus foi a primeira vez, Marta e Maria estavam dentro de casa. Quando Jesus vem que Lázaro morre, Marta sai e Maria fica. E aqui que está o problema. Qual? Está junto. Quando está tudo bom, isso aí todo mundo sabe fazer. Mas quando perde, tem hora que pessoas se separam. Pessoas rompem. Propósitos que não deveriam ser desfeitos, se desfaz. Só que Jesus vem para unir o que foi desunido. Eu não sei se você recebe isso como uma mensagem profética, mas te prepara. Jesus não veio só para tratar do lado. Jesus veio para unir os propósitos outra vez. Jesus veio para unir os sonhos outra vez. Jesus veio para pegar você e botar para você orar junto com a sua esposa outra vez. Jesus veio para dizer, vocês precisam orar junto de novo. Vocês precisam clamar juntos de novo. Vocês precisam confiar juntos de novo. Não é porque se perdeu que tem que separar. A vida é assim, tem hora que coisas se perdem, pessoas se separam. Coisas se perdem, pessoas se rompem. Mas Jesus não vem só para dar o que a gente precisa. Ele vem para estreitar relações. Ele vem para unir o que foi desunido. Ele vem para trazer para perto o que foi espalhado, foi tirado. Eu vim aqui profetizar para você que quem se separou de você, quem foi embora, que não era para ir, Jesus vai trazer para perto de novo. Você acredita nisso? Você toma posse desta palavra. Então eu quero aqui orar junto com você. Passo o microfone para o pastor. Você que por causa da perda, por causa da circunstância, em um momento perdeu o equilíbrio, rompeu com pessoas, abriu mão de pessoas, desistiu de pessoas. Jesus, antes de tratar do seu Lázaro, ele quer tratar de você primeiro. Jesus não pode tratar do Lázaro sem tratar com você primeiro. Primeiro ele vai tratar com a gente, para depois tratar do Lázaro. Por quê? Porque Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, com outras palavras, o teu Lázaro vai voltar. Mas eu tenho que tratar com você. Tudo que a gente quer, Jesus toca, faz, abre porta, vai lá, Senhor, pega lá, Jesus. Não, mas não dá. Eu tenho que tratar com você primeiro. Porque lá já está resolvido. Eu vou fazer, mas eu não posso fazer lá se eu não faço aqui. É mais ou menos assim. Jesus não pode fazer na sua esfera visível, palpável. Jesus não pode tocar nas suas coisas sem antes tocar dentro de você. Porque Jesus está mais interessado em tratar dentro de você para depois resolver as coisas que atingem você. Então eu quero orar com você. Você queira orar comigo? Mão no coração, curva a sua cabeça. Comece a falar com Jesus. Senhor, oro na tua palavra, Senhor. Te adoro pela tua palavra, porque o Senhor é especialista em tratamento do processo. Quem ora? Quem ora mais alto? Quem ora mais alto? Ele vai botar tudo no lugar outra vez.
Ele vai botar tudo no lugar outra vez. Ele vai abrir a porta outra vez. Glória. 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 Teu Lázaro está vindo aí. Teu milagre está vindo aí. A recompensa está vindo aí. A resposta está vindo aí. 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 Senhor Deus, nós clamamos nessa noite. Ó Deus, entra, Senhor, no nosso intro, colocando a nossa vida no lugar, nos posicionando a esperar o seu tempo, a confiar no seu tempo, porque o Senhor faz tudo dentro de um tempo. Porque enquanto estamos aqui orando, pedindo, clamando a Deus, por coisas que se perderam, por coisas que se foram, por coisas que se romperam, o Senhor vai tratando dentro de nós. E enquanto o Senhor trata dentro de nós e acabando de tratar dentro de nós, ó Deus, o Lázaro para voltar para o lugar que nunca deveria ter saído. Então, ó Deus, restitui essa família, restitui essa casa, restitui esse casamento, restitui esses sonhos, restitui esses projetos. Entra na mente dos teus filhos, toma essa igreja em tuas mãos, que o diabo venha prevalecer, ganhar força por causa de um deslize, de desequilíbrio, mas pelo contrário, o seu nome venha ser glorificado, a morte venha ser neutralizada, a enfermidade caia por terra e que haja vida para o nosso Lázaro, que haja restauração para a nossa família. Toma a vida dos teus filhos, toma a casa dos teus filhos, o coração dos teus filhos. Quem pode clamar, quem pode levantar a mão, quem pode adorar, quem pode falar com ele, porque enquanto você adora, enquanto você reage, enquanto você faz alguma coisa, o seu Lázaro está vindo. Eu vou repetir: enquanto você reage, enquanto você dá glória, enquanto você clama, o teu Lázaro está vindo aí. Aleluia, só aqueles que crê, dá uma linda salva de palmas ao nosso Deus. Aleluia, aleluia. Que palavra abençoada, que palavra linda. Glória a Jesus, glória a Jesus. Amados, só quem foi abençoado, só quem foi edificado, diga amém. Amém. Quem quer que o pastor Maurício se queira volte a essa casa, diga amém. Amém. Coisa boa, que palavra, eu amei, eu amei. Eu já preguei Lázaro, mas que abordagem linda. Linda ou não é? Glória a Jesus, glória a Jesus. Semana que vem tem mais. Amado, já estamos